William para Wagner, a experiência de vocês, queridos, o momento difícil que vocês passaram, como é que vocês lidaram como casal, o suporte que um deu ao outro. Quem vai falar primeiro? É o William? Eu posso falar. Nós tivemos um diagnóstico em 2007 de um tumor, né, na minha esposa, no palato, e viemos lutando desde então, até então benigno, mas se tornou maligno ao final de 2009. E foi essa luta, né? Várias cirurgias, né? E nesse período ela engravidou. E os médicos disseram que a criança ia ter, ou ia deformar ou ia abortar. E na verdade o que nos ajudou foi a fé, primeiramente a fé em Jesus que nos faz alcançar grandes patamares e a ajuda um do outro. Isso nos uniu mais, né? O nosso amor um pelo outro. Essa criança foi muito importante porque ela já estava começando a ficar um pouco desanimado, que eu não sei dizer se seria uma depressão, ou início de uma depressão. Mas essa criança fez com que ela se recuperasse, ela se reergueu. Sim. Ela não conseguia alimentar, começou a alimentar, voltou a alimentar. E isso, na verdade, o que nos ajudou foi a fé. Essa criança também nos ajudou bastante, os irmãos da comunidade que nós frequentamos, a família também, os familiares. Então, nós conseguimos superar isso. Não posso dizer que não tivemos nenhum momento de depressão. Acho que sim, né? Uma angústia, uma tristeza, assim, isso aconteceu. Mas tudo isso nos ajudou. A fé, os irmãos, família, e conseguimos superar isso. Em resumo, a nossa história é essa. Entendi. Você mencionou que, na verdade, ou melhor, você não mencionou, a gente conversando aqui antes, que a Wagner comentou que acredita que passou por um momento, sim, né? Com certeza. De depressão. Aí, antes dela até falar sobre isso um pouquinho, e você, William, será que em algum momento, ao ver a Wagner nesse processo, você se abateu também? Como que você lidou com isso? Eu teve, com certeza. Em alguns momentos eu fiquei muito triste, eu comecei a desanimar de fazer certas coisas, de trabalhar, né, de estudar. Então isso me abateu sim, né? Mas diante dela eu procurava ficar bem forte, né? Porque eu acho que se eu ficasse abatido perto dela, isso não ia contribuir, né? Fazer bem. Então nós temos outro filho, nós temos um filho de 9 anos, ele orava muito, jejuava também para a cura da mãe, então tudo isso fortaleceu. Mas com certeza, em alguns momentos eu fiquei muito angustiado, fiquei muito triste, mas quando isso me ocorria, eu orava, eu ia para o meu quarto, orava, e sempre confiando que Deus ia resolver esse problema. Então, isso o que me fortaleceu foi isso. O que é perfeitamente compreensível, a angústia, a tristeza, o sofrimento, o abatimento. Puxa, somos seres humanos, não é? Diante de tamanho desafio, isso vem mesmo. Mas nem sempre isso vai caracterizar um quadro de depressão, né? Pode ter sido um indício, alguma situação assim, mas sem caracterizar um quadro de depressão. Porque diante de um desafio assim, o ser humano ele vai se abater, não vai ficar pulando dizendo, opa, estou com um problema muito sério para ser resolvido, uma enfermidade muito séria. Não, a alma vai sentir, as emoções natural vão sentir, e normal, né, isso de maneira muito forte. Agora, Wagner, como que foi para você receber esse apoio, essa força, né, que a gente sabe que o William encontrava no Senhor e como marido, de alguma maneira também ele passava, transmitia isso para você. E talvez isso tenha sido, né, além de Jesus, a figura dele, a grande saída para você não entrar num quadro mesmo, né, definido como uma depressão. Irmã, assim, o apoio dele para mim foi muito importante, né? Hoje eu vejo assim, hoje eu valorizo muito mais o nosso relacionamento, né? A gente adquiriu muito mais maturidade, né? Talvez hoje eu dou muito mais valor ao amor dele, coisa que antigamente eu não enxergava, né? Então foi muito importante a presença dele. Eu tive também o auxílio da minha mãe, que ela mora comigo, e ela orava muito para, né? Muitas vezes ela foi a minha companheira mais de Deus, ela estava ali sempre comigo. Né? Então eu falo que Deus ele é maravilhoso, Deus levantou assim muitas vidas para estar me abençoando.